Bom, pessoal, a gente ia ter um intervalo agora, mas vamos dar continuidade à nossa agenda para que possamos também respeitar o horário de almoço de todos. Nós vamos agora receber com muito carinho. Primeiro, gostaria de reiterar, visitem a nossa feira virtual, vocês podem fazer isso sem deixar de ouvir e acompanhar as palestras, mas lá vocês vão poder ter contato mais próximo com os nossos patrocinadores, muitos deles têm salas de reunião dentro de seus estandes. Por favor, nos visitem, deem feedback, estamos muito ansiosos para ver a reação de vocês e melhorar sempre os nossos eventos. Nessa nossa primeira experiência, temos recebido uns bons feedbacks, mas é importante que a gente também se aprimore, tá bom? Vamos agora, então, por favor, receber a nossa querida Patrícia Peck. É uma pessoa da nossa casa, que está sempre no nosso coração e, principalmente, que tem contribuído muito num cenário tão doido que a gente tem vivido ultimamente. A gente tem recebido sempre seus insights, sua sabedoria, seu aprendizado para nos ajudar a dar continuidade nessa loucura de mudanças que estão acontecendo, mas que com certeza são para o nosso bem. Ela vai estar aqui junto com a Graça Sermu, falando sobre a privacidade em muitas dimensões e a evolução da compreensão dessa privacidade nesses nossos tempos de crise. Com a palavra, e muito bem-vinda, Patrícia Peck. Olá a todos, obrigada Cida pela apresentação. Oi Graça, satisfação estar aqui no Security Leaders, né, de forma virtualizada. Parabéns a você, ao Sérgio, sempre por esse trabalho fantástico que vocês realizam, pela iniciativa, e que a gente tem, né, realmente aí, como bons brasileiros, né, sermos flexíveis e se virar nos 30, como diz na crise, né, aquela velha questão da música, né, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu agradeço a sugestão do tema. Sei que o tempo não é muito longo, a gente tem esses 20 minutinhos. Eu preparei um material para compartilhar aqui a tela, só para fazer uma contextualização e depois, logicamente, com todas as suas habilidades jornalísticas fantásticas, aí a gente fazer um pequeno questionamento, um debate, para a gente poder finalizar, né? Então, só para fazer um pouco mais assim de abordagem, de contexto para todos, né? Já que a gente vai falar de privacidade em muitas dimensões, acho que já começa aquela questão, né? Por que proteger direito à privacidade? Uma grande conquista de direito individual. Quando a gente vai olhar os estudos, os livros, o termo, né? O uso do termo, o direito à privacidade, surgiu no mundo jurídico num artigo escrito por Samuel Warren e Louis Brandeis, publicado em 1890 na revista Harvard Law Review. E ele trazia uma abordagem muito interessante, que era falar que seria o direito de ser deixado só, right to be let alone, ou seja, de não ser incomodado. Ele acaba sendo um direito até contraposto ao próprio direito de informação, né? De que na hora em que alguém tem que ser informado, o outro vai entrar em contato com você. Então, a ideia do direito à privacidade seria nesse sentido, da sua reserva relacionada à sua vida íntima e, logicamente, passou-se a se ter ali muitos debates, né? A gente sabe como um direito individual tem sempre muito mais desafios de proteção do que os direitos coletivos, né? Quando a gente fala direito à segurança, à saúde, à educação, né? São direitos coletivos que todo mundo vai concordar. Mas a privacidade, sendo um direito individual, ele acaba, às vezes, até se contrapondo um pouco com os demais. Então, é interessante comentar que nos Estados Unidos o direito à privacidade, o right to privacy, já está previsto e reconhecido na Suprema Corte, está nas emendas na Constituição, emenda 1ª, 4ª e a 14ª, né? Então, assim, não é que é um direito que começou lá no iniciozinho, ele vem depois, ele vem em emendas. Ele está muito forte também na Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, de dezembro de 48. Então, ele surge com toda a força aí, digamos assim, na sociedade pós-guerras, né, devido justamente ao como que ficou o aprendizado, né, o direito ele é reflexo socioeconômico. Qual foi o aprendizado que tivemos após a Segunda Guerra Mundial?
em que as informações sobre as pessoas e as suas questões relacionadas à escolha religiosa, à raça, se tinha ou não alguma deficiência física, pudesse ser usada contra ela, até mesmo pelo Estado, por uma questão política, né? Então, ali vem com muita força nessa sociedade pós-guerra, e daí entender que, por exemplo, é algo muito defendido, principalmente nos países que compõem os Estados-membros da União Europeia. Essa Europa reconstruída pós-guerras passou a valorizar muito a proteção do direito à privacidade devido a esse trauma todo gerado de Segunda Guerra Mundial. No Brasil, está garantido na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, depois tem garantias no Marco Civil da Internet e na própria LGPD. E voltando para a União Europeia, mais recentemente, se fortalece proteção tanto de privacidade, mas na sua esfera depois do uso dos dados pessoais, com o regulamento europeu, com o GDPR, que é o regulamento 679. Aí eu queria colocar aqui duas situações que são atuais sobre como que a gente vive essa questão da privacidade da crise. Então, uma dessas discussões tem sido a localização de pessoas por conta da pandemia. Desde o ano passado, praticamente, né, o EDPB, que é o European Data Protection Board, já tinha feito uma publicação ali de diretrizes, né? E desde o fim do ano passado já havia discussões sobre geolocalização, sobre reconhecimento facial, e agora, no mês de abril de 2020, eles publicaram esse material com diretrizes sobre o uso de dados de localização e meios de rastreio no contexto do surto do Covid-19. Esse guideline ele é muito rico, porque ele ajuda a trazer esse elemento que é necessário de equilíbrio. Ou seja, nós sabemos que temos que combater uma crise sanitária, né? A saúde e a segurança, elas são bens maiores, né? E são direitos, inclusive, coletivos, também a necessidade da proteção do próprio indivíduo. E, então, como que eu harmonizo isso com a privacidade, né? Como colocar na balança? Então, a necessidade de trabalhar o pilar da transparência, a necessidade de trabalhar o pilar da proporcionalidade, que é quando se fala da minimização, usar só o mínimo necessário para alcançar a finalidade estabelecida. Então, todos esses usos eles têm que estar com uma finalidade especificada, um propósito limitado, inclusive no tempo. Então, mesmo quando a gente pensar que agora nós estamos voltando, né, tentando restabelecer aí uma normalização de atividades, como com o comércio, o shopping, os escritórios, as escolas, né? Se eu tiver que medir temperatura de alguém, que é um dado pessoal sensível, essa informação pode ser usada só no momento, com aquele termômetro chegando assim, com uma proximidade da pessoa, né? Mas ele só é utilizado para dizer se entra ou se não entra, pela temperatura. Não é feito depois um registro e guarda daquela informação por um período. É só naquele momento e só serve para aquele momento. Se a pessoa voltar no dia seguinte, vai de novo medir a temperatura. Se ela voltar mais tarde, se ela entrar e sair, vai de novo medir a temperatura. Então, a importância das regras claras, da transparência, da minimização, limitação de propósito, tudo isso para quê? Para não haver desvios, não haver abusos, informação é poder, né? O SARS, né, também aqui pensando, né, no combate ao SARS, né, o Covid-19, o EDPS, que é o European Data Protection Supervisor, também fez uma nota, uma publicação com todos esses cuidados e de que as próprias empresas, né, de telecomunicações também têm que seguir um script para esses cuidados, os aplicativos, as empresas de telecom, o próprio Estado, os hospitais, os estabelecimentos privados, todos têm o seu papel, né, na hora do combate, mas também de preservar ao máximo privacidade e proteção de dados, né? Então, aqui são algumas das recomendações, né? Então, as medidas têm que ser necessárias, limitadas no tempo, limitadas ao mínimo necessário no uso e estão sujeitas a uma revisão periódica, tá?
Aí, quando a gente vai avaliar, mesmo notícias assim daqui, de São Paulo ou de outras cidades, a grande questão, né, e todo o debate em torno e que acontece de compartilhamento de dados, foi o que aconteceu com a medida provisória a 954, né, quando bateu no Supremo, no STF, foi o questionamento assim, isso está realmente claro? Está com toda a informação que precisa para haver esse uso de dados? Né? Tem transparência? Está com limitação de finalidade e propósito? Está com limitação no tempo? Que são essas recomendações que a gente vê de outros países. Olhando uma outra forma agora de discutir questões de privacidade em tempos de pandemia, as pessoas estão muito mais dentro de casa, isoladas. Tem esse caso interessante da avó que recebeu a ordem de remover a foto dos netos que estavam na mídia social, né? Então, esse aqui é um caso, assim, dessa avó, e ela tem várias fotos de família publicadas. Quem entrou com um pedido foram os próprios pais destes netos, entendendo que os pais não tinham autorizado que a avó publicasse as fotos dos netos menores, que são criança. Então, lembrando que tem países da União Europeia que a idade para que você possa não precisar do consentimento dos pais para a utilização de dados pessoais, e imagem é dado pessoal, então tem países que a idade é 16 anos, tem até essa previsão no GDPR, e tem países que é 13 anos. No Brasil, na LGPD, nós temos no artigo 14º que há a necessidade do consentimento dos pais na idade de criança. Então, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seria o menor até 12 anos incompleto, artigo 2º, então até 13 anos. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque a interpretação que houve lá é que quando você pensa uso doméstico, o uso doméstico, que a gente também tem essa previsão no artigo 4º da LGPD, ele é considerado um uso privado, um uso para si próprio. Vai ser aquela questão daqueles avós ou dos pais ou qualquer um que vai tirar aquela foto e vai colocar em casa. Você vai botar no porta-retrato digital, vai carregar aqui no seu celular, vai deixar no mural ali da parede, mas quando você compartilha de forma pública, aberta na mídia social, já saiu, fugiu do que seria o uso doméstico, então teria que ter o consentimento, e nesse caso do responsável legal por ser criança. Então houve a ordem da avó remover as fotos por não estar cumprindo com a regulamentação de proteção de dados. Lembrando a todos que as regras de proteção de dados, elas alcançam pessoa física, senão todo mundo acha que é só pessoa jurídica que está sujeito às regras. Não, inclusive a multa prevista tanto no GDPR quanto na LGPD também aplica para pessoa física, né? Então, assim, ela é uma legislação bem robusta. Tanto é que a justiça holandesa, quando requisitou a remoção das fotos, colocou a previsão de multa diária, né? A legislação tem previsão de multa diária, inclusive. Então, a gente está vivendo essa nova cultura, né, com todos esses espaços, uso maior de home office, o ensino à distância, aumentou muito o comércio eletrônico, a telemedicina, e isso faz essa provocação. Né? Como que está nosso conceito agora de privacidade com tudo isso? Estamos vivendo sob holofote, câmeras, estamos virtualizando mais ainda as relações. Lembrando uma coisa que eu gosto de dizer, há mais de 20 anos que eu pratico direito digital no Brasil, com as minhas obras todas, com os livros, de que nós estamos deixando registro disso tudo, evidências, testemunhas são as máquinas. Então, a gente tem que ter sempre um cuidado muito grande com essas condutas. Fica aqui para quem está participando, assistindo, vai ter depois acesso ao material, as recomendações, né, tanto do Global Privacy Assembly como do EDPB, de que nesse momento nunca foi tão necessário conseguir atender as regras de privacidade e proteção de dados, principalmente por conta do momento de crise e da pandemia. Então, nessa hora e da crise, na situação urgente e emergencial, que a gente testa justamente as melhores práticas.
e evita, então, outras consequências. Esse site do Global Privacy Assembly traz uma série de recomendações criadas por vários países para tratamento de dados sensível devido ao Covid. E muitas instituições estão tendo que saber muita informação, não só do funcionário, mas da família, para saber se aquela pessoa vai poder voltar ao estabelecimento de trabalho ou não, né? Se tem alguém em casa que está também com algum sintoma. Então, você está tendo um espectro de captura de dados pessoais que vão além de ser apenas o colaborador. E interessante frisar que o Chile e a Argentina participam, contribuem com essas melhores práticas e o Brasil não. O Brasil não participa. E eu queria fechar, né, mencionando aqui que, apesar da pandemia, têm sido aplicadas multas para aqueles que infringem regulamentação relacionada à privacidade e proteção de dados. Esse site, que é o Enforcement Tracker, ele está sempre atualizado diário das multas que vêm sendo aplicadas. Eu acessei ontem, né, para pegar a última atualização. Então, ele mostra aqui, inclusive, qual é o tipo de infração, quem está envolvido, em que país. E dá para ver que aqui tem infração dos princípios, o artigo 5º e o 6º do GDPR, que é o nosso artigo 6º da LGPD, são os princípios. Então, tratar dados sem ter a base legal adequada, sem ter as informações adequadas, né? E qual a multa aplicada. Tem das multas menores às multas mais altas. Quando há um vazamento de informação, e é importante falar isso aqui no evento do Security Leaders, né? O vazamento é a violação máxima daqueles dados pessoais. Quando vazou, que é uma exposição, é um comprometimento definitivo daqueles dados, você de fato gera o que para o fiscalizador ele entende um dano aos direitos e liberdades individuais daqueles indivíduos. Como é que eu puxo de volta aquele conteúdo vazado? Então, por isso que as multas mais altas ocorrem com vazamento. E aqui existe uma estatística da volumetria, do como vem aumentando o valor e a quantidade das multas, e mesmo sendo aplicadas no período do Covid. Se você olha de janeiro para cá, você tem também muitas multas, você tem até um aumento da aplicação do número de multas mensais devido a infrações relacionadas à proteção de dados. Podemos até afirmar, devido a esse aumento de multas, que aumentou a infração à privacidade, à proteção de dados no período da pandemia, justamente. E aqui tem um pouco de exemplo de quais são os tipos de violação que geram mais valor elevado de multas, tá? Então, só para poder mostrar, quando você tem medidas técnicas insuficientes de segurança de informação, são as multas mais altas, e aí você vai vindo depois para as demais, tá? E aqui uma lista de algumas das multas mais altas já aplicadas, para a gente ver que existe vários tipos de setores. Companhia aérea, hotel, empresa de tecnologia, de telecomunicação, de energia e assim por diante. Para fechar, não teria como não comentar, estamos aí aguardando a entrada em vigor da legislação brasileira, né? Não deixa de ser um tema que vem evoluindo desde a Constituição Federal, se a gente for pensar, pensando em privacidade, então de 88 agora até 2020 a 2021, porque a gente fica nesse vai e vem da LGPD, se vai ser 2020, se vai ser 2021, nós ainda temos isso. O que temos para hoje é que, com a última alteração do dia 10 de junho, com a Lei 14.010, foi prorrogada a aplicação das multas para agosto de 2021 e, por enquanto, pela medida provisória 959 de 2020, a entrada em vigor continua para dia 3 de maio de 2021. No entanto, se a medida provisória caducar, se ela não for convertida em lei, naquele prazo de 60 dias mais 60 dias, ela vai entrar, fazer com que a LGPD entre em vigor no dia seguinte em que ela caduca. Então, isso pode acontecer ali no dia 28 de agosto desse ano. Então, a gente ainda corre o risco da LGPD voltar para esse ano. E era isso que eu queria colocar aqui para todos, Graça, e agora fazer o nosso debate. Excelente, Patrícia, ótimas informações. O pessoal que está aqui nos acompanhando na nossa audiência, perguntando, depois eu vou verificar com a Patrícia se ela pode disponibilizar
né, Ah, sim, já mandei, já está com a Cida. Ah, que ótimo. E os slides para que vocês possam acompanhar. Uhum. Bem, pessoal, muitas perguntas, mas nós temos que seguir aí o nosso cronograma, né? A Cida Nossa Senhora do Tempo está aqui controlando. Nossa Senhora do E Tempo. justamente, Patrícia, no final, quando você fez esse comentário, né, que eu acho que essas idas e vindas que nós estamos acompanhando hoje, né, da própria LGPD, criam, né, um cenário de muitos questionamentos. Eu tenho aqui uma pergunta que eu acho interessante, do Eduardo Prudente Vargas da Silva, e ele diz o seguinte: nesse momento em que existem tantas indefinições, o que você diria para pequenas e médias empresas sobre essa questão da privacidade? Porque elas têm uma agenda ainda de crise, né? Ainda estão vivendo um momento de se recolocarem, né? De reinventarem seus negócios, mas aí se preocupam cada vez que surge uma notícia: vai entrar em vigor logo. Não, não vai. Mas as sanções vão, mas não vão. Então, fica uma dúvida para essas empresas. O que você diria para elas em relação a como elas devem se portar, né? Segundo a pergunta é longa e várias perguntas também falam sobre isso. Um budget restrito, né? Uma série de prioridades para serem tocadas e o que elas fazem em relação a essa questão da entrada em vigor e de se prepararem para esse cenário. Olha, Graça, eu acho muito pertinente a colocação. De fato, a gente está vivendo uma insegurança jurídica por causa de um problema de agenda política, né? E o que eu posso comentar na empresa pequena, empresa de médio porte, se for possível, né, pelo menos prever ali no plano de ação o mínimo necessário para ainda fazer para esse ano, seria importante, porque as melhores práticas e as exigências da LGPD, elas aumentam a proteção do empresário, né? É uma legislação reputacional, ela é uma legislação de governança. Então, também a própria pequena empresa, se ela sofrer um incidente, né, de vazamento de dados, dependendo da área dela de atuação, se for varejo, dependendo da área de atuação e do que repercutir, aquilo ali também pode impactar muito o negócio. Então, assim, muitas vezes para esse ano, provavelmente aquela parte vitrine, atualize a sua política de privacidade, de proteção de dados, invista pelo menos numa plataforma que possa trazer um pouco mais de ferramenta de segurança. Se você estiver usando cloud, nuvem, escolha fornecedores que possam apoiar o pequeno negócio num controle maior de segurança, controle de acesso. Cuidado com equipes que estão virtualizadas. Tem tido muito problema de vazamento de informação por vulnerabilidade, por exemplo, nas credenciais de acesso. Então, aquela pessoa, ainda que a senha da pessoa vaza, e aí alguém aproveita daquilo ali para poder ter a oportunidade de entrar, né? E aí, às vezes, se você tiver que fazer um investimento maior em termos de soluções tecnológicas, você faz o planejamento para o budget 2021, porque uma coisa é certa, a lei vai entrar em vigor. Se ela vai ficar entre agosto desse ano e maio do ano que vem, isso fica esse vai e vem, mas ela vai. Então, lógico, às vezes quem é pequeno vai dizer, as multas só vão acontecer em agosto do ano que vem. Então, posso fazer um planejamento. Se eu planejar do agosto desse ano a agosto do ano que vem, no mês a mês, o que é o pouquinho que eu posso fazer em cada mês para eu alcançar pelo menos 60%, 70% de conformidade até a época da aplicação das multas? Então, faça esse plano de um ano, né? Pelo menos começando de agosto desse ano, porque a gente está em junho. Então, você ainda dá um pouquinho mais de fôlego de agosto desse ano até agosto do ano que vem, que as multas começam a ser aplicadas. O que eu tenho que fazer nesse mês a mês para pelo menos alcançar 60%, 70% de conformidade, que é o que normalmente já dá uma boa camada de proteção. Acho que essa que seria a recomendação. Tem que fazer um plano. Tem que fazer um plano e distribuir uma continha aí mensal todo mês. Um pouquinho nesse meses desse ano, que estão meses mais difíceis, e aumenta para os meses do ano que vem. Progressivamente, né? Muito bom. É muito interessante. Infelizmente, Patrícia, eu adoraria, a gente continuaria aqui, mas a sua apresentação foi ótima. Acho que essa resposta é excelente para o nosso público. Nós estamos até o momento com mais de 1.000 acessos. Temos aí uma plateia acompanhando. Nós vamos voltar a esses temas e a Patrícia sempre está conosco aqui na TVD,
participando, trazendo seus conhecimentos. Então, muito Tem dois obrigada. livros, Graça, só para eu fechar de dicas. Tá. Tem um para quem quiser ler em casa, essa obra do Jeremy Bentham, não sei se você já teve a chance, que chama O Panóptico. Já ouvi Ela falar, tá lembra na minha muito lista. essa vida que a gente está levando, que será que se a gente fica mais vigiado, a gente se comporta melhor? E aí ele fala Também. isso até do ponto de vista de sistema prisional, fica aqui a dica. E essa Ótimo, obra, perfeito. esse é um dos autores que eu mais gosto agora, que é o Ronald Dworkin. Ele é um jurista fantástico, ele fala, né, a raposa e o porco-espinho, justiça e valor, e ele tem um capítulo aqui específico só sobre as discussões de livre-arbítrio e responsabilidade, até por causa da pauta atual de fake news, e ele diz assim, temos o livre-arbítrio, mas temos a responsabilidade. A liberdade vai até onde ela começa a gerar um dano a outra pessoa, então a gente fala o que pensa, responde pelo que disse, né? Então ele é fantástico, é uma excelente obra também para quem quiser fazer uma leitura. Fica aqui só para a gente fazer um fechamento. Ótimo, vou colocar. E eu vou fechar, então, com uma frase da Patrícia: nunca foi tão necessário olhar para a questão da privacidade. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada. Cida, por você Obrigada. agora. Obrigada, Patrícia, sempre brilhante, aprendi muito, estou louca para ver tudo isso acontecendo e que um dia a gente volte a ter credibilidade para fazer parte de todos esses comitês globais, né? É verdade. E da OCDE, que a gente quer tanto entrar, na verdade. Pois é, mas a gente precisa, né, refazer algumas percepções minimamente. Tá certo? Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez, pela sua colaboração. Amanhã teremos ainda pessoas da sua equipe trabalhando conosco nas nossas atividades, junto aos nossos patrocinadores. Por favor, não percam. Né? Gente, vamos partir agora para o nosso intervalo do almoço. Voltamos impreterivelmente às 13h30 com o painel Privacidade Questionada, com a nossa querida Graça Sermu e muitos convidados importantes. Gostaria muito que vocês visitassem a nossa feira virtual durante esse intervalo e também acompanhassem as mensagens desses fabricantes tão importantes que estão conosco no dia de hoje. 13h30 estaremos aqui de volta aguardando vocês. Muito obrigada e bom almoço a todos.